Boa noite, igreja. A paz do Senhor, para todos. Feliz Dia dos Pais, para os papais que aqui estão. Para os nossos internautas aí, boa noite. É um prazer estar com vocês. Nos dê essa permissão de levar uma palavra para vocês, uma palavra de carinho, uma palavra de amor nesta noite para vocês. E nesta noite o tema que o Senhor me deu foi por que precisamos ter fé. E estava meditando essa palavra, perguntando a Deus por que isso, Por que falar sobre fé? E durante a semana inteira meditando, pensando, e ontem eu entendi, através de um irmão nosso, o porquê que nós precisamos de ter fé, porquê que nós precisamos renovar a nossa fé. Na verdade, fé, todos nós temos, nós temos que renová-la. E é renovar a cada dia a nossa esperança e acreditar que o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí eu convido vocês para a gente poder discorrer. E eu separei bastante texto na Bíblia que vem falar justamente sobre isso, porque os tempos de hoje são tempos difíceis. Nós vivemos em tempo de crise, um tempo de adversidade, tempo de dias maus. Só que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus que age ao nosso favor. Quando Ele estende a mão, não há ninguém que possa impedir. Então eu convido a vocês, para que a gente possa estar discorrendo sobre isso. E eu pergunto a vocês sobre fé, mas antes eu quero meditar com vocês alguma coisa. Esse templo que aqui está, ele é um templo em que ele tem alguns alicerces. Vocês estão vendo alicerces? Vocês conseguem enxergar os alicerces desse templo nesta noite? É visível aos nossos olhos? Não, Mas vocês acreditam que tem alicerce? A fé também é isso. Você não vê. Você não vê, mas você acredita. E eu te convido a gente analisar alguns textos sobre isso. Por favor. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Querido, ele já fala para a gente que é o firme fundamento daquilo, das coisas que se esperam. A gente espera alguma coisa, e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Nós vamos discorrer um pouco isso, que esse é o texto base, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6, porque fala o seguinte: quem aqui quer agradar a Deus? Quase ninguém, querido. Quem aqui quer agradar a Deus? Amém. Porque a palavra de Deus diz assim, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quem busca a Deus aqui, querido? Quantos de nós buscamos a Deus? Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. E o significado de fé no dicionário, fui buscar no dicionário, para a gente poder entender um pouquinho, sair um pouco da Bíblia, para poder ver o que o dicionário diz. Ele fala o seguinte: é uma crença, convicção intensa, persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, se torna uma verdade. Isso diz o dicionário. A fé, esta palavra tão pequena, encerra em si grande conteúdo para os que de Deus se aproximam. Sem ela não existiria quem hoje? A igreja. Não haveria salvos, esperança de vida futura. Não poderíamos esperar um mundo melhor, nem creríamos na segunda vinda de Cristo. É por meio da fé que recebemos as bênçãos de Deus. É por ela, queridos. É por ela que nós recebemos as bênçãos de Deus. Por isso, precisamos estar dia a dia meditando na palavra de Deus. Precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos de um tempo com Deus. Precisamos de um tempo com o Pai.
Este é o nosso Deus. Quando nós olhamos para a nossa cruz está vazia. Ali está a cruz. O nosso Deus é o único. Esse é o grande general, que depois que não está mais entre a gente, continua buscando soldados. Ele continua arregimentando mais gente para o reino de Deus. Hitler não conseguiu isso, Alexandre o Grande não conseguiu isso, mas o Senhor, Ele continua fazendo isso a cada dia, a cada noite, a cada manhã. É uma novidade. E o exército de Cristo, ele só cresce para a honra e glória do Senhor. Amém? Esse é o teu Deus. Mas passamos por momentos de dificuldade, em que podemos nos apostatar da nossa fé. Pode passar, filho. Então, o que é a apostasia pessoal? É cortar relacionamento com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Então, queridos, o que nós estamos dizendo? Que nos momentos de hoje, nos momentos atuais, existem adversidades, existem lutas, existem momentos que nós ficamos tristes, que nós pensamos em desistir, mas é nesse momento que o meu Deus e o teu Deus, Ele age a nosso favor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora das nossas tribulações. É Ele que vem nesse momento te resgatar, e é Ele que vem nesse momento a nos dar algo novo na nossa vida. Por isso, nós precisamos meditar na lei do Senhor, que ela é boa e agradável, de dia e de noite. Todos os dias nós precisamos separar um período, separar um momento com o nosso Deus. No próximo ele fala o seguinte: deixar de levar a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Em Marcos 1,15 fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma parte de Marcos. Então ele vem falando de arrependimento, e nós temos que crer. Em Lucas 8,13 fala assim: apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Por quê, queridos? Porque na hora da provação nós nos desviamos. Algumas pessoas desviam. Por quê? Porque não está fincado, não tem as suas bases alicerçadas como essa igreja. Essa igreja, por que essa igreja ela não cai? Porque tem alicerce. E qual alicerce? Qual é o nosso alicerce? O nosso alicerce é Jesus. O nosso alicerce é Jesus. E como que nós cremos nisso? É fé, querido. É relacionamento com o Pai. É relacionamento com Ele. E quando nós pensamos que o Senhor, Ele está nos provando, Ele é o único Deus que nos prova para aprovar. Ele é o único que faz isso. Ele nos dá experiências. Só que nós, em muitos momentos que Ele está querendo nos abençoar, nós murmuramos, porque a nossa fé, ela é pequena. Nós não entendemos o projeto de Deus. Na minha vida, em 2014, de 2013 para 2014, nós fizemos uma caravana na igreja. E essa caravana na igreja, ela foi para os Estados Unidos, para a Disney, Viagem dos Sonhos. Muitos estiveram presentes, muitos estão aqui, estavam presentes nessa viagem. Interessante que quando eu voltei dessa viagem, todo feliz da vida, recebi a notícia no trabalho que iria estar passando um período fora do Rio de Janeiro. Adversidade, luta. E aí me abati, me desesperei, mas nessa hora, querido, vem aquela palavra, né? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluias. E aí, a minha esposa, ela foi usada por Deus e falou assim comigo: calma, tenha calma. O nosso Deus, Ele não deixa que nada aconteça em nossas vidas sem antes Ele ter um propósito. Ele tem um projeto nisso, Ele tem um propósito com isso. Fica tranquilo, nós vamos passar por esse momento. E queridos, foi 1 ano e meio longe,
Foi um ano e meio de trabalho, mas foi um ano e meio de mudança de vida. Foi um ano e meio de preparação do Senhor. Foi o período que eu mais li livros. Eu fiquei sócio lá de uma CPAD. Por quê? Porque tinha uma CPAD lá na região e todo momento eu ia até o local e comprava um novo livro e lia. Foi o período que eu mais li. Interessante que quando você às vezes tem oportunidade de fazer, você não faz. Eu não faço. Mas nesse período foi o momento que Deus me retirou e me levou para falar, vou cuidar de você de uma maneira diferente. E depois disso, eu comecei uma nova preparação, uma nova capacitação. E 2017, 3 anos depois, eu pude mudar de vida. Eu pude fazer algo novo, pude fazer algo diferente. Mas teve uma preparação. Deus nos prepara o tempo inteiro. Deus nos prepara para o novo o tempo inteiro. Só que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos o agir de Deus para ontem. Eu estou enfermo, então Deus tem que agir agora. Será que é o propósito de Deus agir agora? Será que Ele não tem que te usar para um médico ser salvo? Para ele ver o poder de Deus sobrenatural agindo na sua vida? Essas são as oportunidades que o Senhor, em alguns momentos, precisa nos usar para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Amém? A realidade do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestiais, né? Hebreus 4,16 fala, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, no momento oportuno, meu irmão, nós seremos socorridos pelo Senhor, pela mão do Altíssimo. Por causa da aparência enganosa do pecado. Hebreus 13,3 é o próximo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós não podemos endurecer, nós não podemos acostumar com o pecado, querido. Nós não podemos aceitar. Nós sabemos que não é bom. E como é que nós vamos nos afastar? Nos alimentando do Pai, orando, jejuando, buscando a palavra, buscando discernimento. É assim que nós vamos fazer. Por causa da dureza do seu coração. Hebreus 3,8, não endureçais os vossos corações. Temos que tomar esse cuidado. A palavra de Deus, ela fala para a gente. O nosso coração pode ficar duro. Ele pode não mais. Nós podemos não mais se importar com o pecado. Pode fazer parte da sua vida, da minha vida. Só que em nome de Jesus, isso não vai acontecer com a igreja de Cristo aqui na terra, porque ela tem um Senhor, ela tem um Jesus que nos salva, nos purifica de todo o pecado. Amém? Olha que interessante, Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, essa passagem ela fala o seguinte, nós vamos passear um pouco agora, em alguns exemplos de fé. O mar revolto, só separei o versículo 40, ele fala assim, então lhes perguntou, por que sois assim tímidos, ainda não tendes fé? De uma maneira bem rápida, nesse momento, os discípulos estavam com Jesus, ele dormindo, e o que aconteceu lá? E o mar estava revolto, todo mundo preocupado, vai afundar. Jesus pega e fala isso para eles. Por que sois assim tímidos, ainda não tens fé? Aonde está a tua fé na provação, igreja? Aonde está a tua fé nas dificuldades, igreja? Aonde está o teu Deus que não te desamparará? Aonde está você acreditar nisso? Está passando por lutas, está passando por dificuldades. O teu Deus, é nesse momento que Ele vai agir. Quando nós vamos na nossa força, Deus não age. Agora, quando a gente entende que é na mão do Senhor, quando a gente entende que somos dependentes de Deus, que é Ele agir na nossa vida, nesse momento Ele age a nosso favor. Amém? Marcos 2,5 fala da cura do paralítico de Cafarnaum. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Vendo-lhe a fé. Era um paralítico. As pessoas, 4 homens, desceram ele lá na casa, destelharam.
e colocaram. Olha o tamanho da dificuldade. Quando Jesus olhou, falou: querido, a tua fé, vendo essa fé, perdoados estão os teus pecados. Oh, meu Pai. Mateus 2,17, Jesus comendo com os publicanos e pecadores. Essa é para a gente, queridos, para mim. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Jesus veio chamar cada um de nós. Jesus está aqui, eis que bato a porta. Ele veio aqui buscar a gente, queridos. Somos nós que temos a natureza pecaminosa. Graças a Deus somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi lá na cruz, e lá ele tomou a chave da mão de Satanás. Lá ele venceu a morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou, querido. Porque o Deus que tu serve, que eu sirvo, ele está vivo. É um Deus vivo, é um Deus que agiu ontem, é que age hoje e que agirá amanhã a meu favor e a teu favor. Você crê? Você crê dessa maneira? Amém? Marcos 9, 14 a 23 fala de um jovem lunático. No versículo 17 ele fala assim: respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, convulsiona, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos heis de suportar? Trazei-mo. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. Ao que lhe Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quantos aqui nessa noite creem? Você crê? Eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida e na minha vida. Eu creio que Deus nessa noite, Ele pode dar um basta em tudo aquilo que você está passando, em tudo aquilo que eu estou passando. Eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural sobre a nossa igreja. Eu creio que Deus pode fazer com que os grupos que nós temos de conexão possam se multiplicar, possam ser o nosso alicerce aqui na nossa casa, possa ser o alicerce da nossa igreja, porque ali você tem a oportunidade de ter comunhão, querido. Você tem a oportunidade de conhecer de uma maneira mais próxima, mais íntima teu irmão. Amém? É isso que Deus quer da gente. E Ele fala: se tu crês, se eu crer, tudo é possível. E eu creio que o sobrenatural de Deus, ele pode acontecer de uma maneira ímpar na vida de cada um. E eu convido aqui para a gente poder ver alguns personagens. Vamos ver alguns personagens. Nós estamos passeando um pouco. Passeamos no Novo. Vamos para o Velho Testamento para ver algumas coisas. O primeiro personagem que nós temos lá é Abraão. Abraão, fé caracterizada pela obediência irrestrita ao Senhor. Abraão é considerado o quê, queridos? O pai da fé provada. Por que ele é tido como o pai da fé provada? Porque foi prometido para ele um filho, e a esposa dele, aos olhos naturais, não tinha condição de ter esse filho, mas ela teve. Imagina, Sara já avançada de idade, tendo filho, e esse filho da promessa, depois que ele já começou caminhando com o pai, Deus vira para Abraão e fala: agora, me dá teu filho. Como assim, Deus? Não, me dá teu filho. Ele nem falou, ele só olhou, tá bom. Ele foi lá sacrificar o filho. Ele foi obediente a Deus. Porque ele cria que Deus poderia fazer o quê? Deus poderia ressuscitar. Deus poderia fazer o novo na vida dele. E quando foi chamado, sequer imaginava para onde iria. Passou anos habitando em tendas, peregrinando, e recebeu a promessa de que seria uma grande nação.
Então, essa é a história de Abraão de uma maneira muito rápida. Noé recebeu a revelação especial de Deus relativa ao dilúvio. Exemplo de fé obediente e justa. Nunca ouvira falar de dilúvio. Só que, vai lá, meu filho, faz a arca. Quanto tempo ele ficou fazendo a arca lá? Foi um período longo. E aí, acreditou, foi obediente na palavra de Deus. Imagine uma cidade onde não está chovendo e precisa da chuva. Imagina uma igreja local que chama o povo. Vamos orar para que Deus possa fazer o sobrenatural. Vamos orar para que Deus possa fazer chover. E aí os irmãos vão lá para a praça, todo mundo, vão fazer um ar livre, né, André? O evangelismo, né? Vão fazer um ar livre e vamos lá orar para poder chover. E vai orar para poder chover. Todo mundo está lá orando. Aí um leva a Bíblia, o outro leva lá o violão, leva a guitarra, leva a bateria, e todo mundo está lá. E todo mundo louvando, chove Senhor, chove Senhor, chove Senhor. E realmente começa a chover. E aí todo mundo fica, né? Aí pega uma criança, a criança pega lá, pega o guarda-chuva dela, abre o guarda-chuva e fica lá, né? Aí eu te pergunto, igreja, quem foi que teve mais fé? Foram os que foram orar na praça para chover? Ou foi a criança que acreditou desde o momento que foi convocado para estar na praça e já pegou o guarda-chuva e falou, vai chover, eu vou me preparar? Quem foi que teve mais fé? A criança, né? Por isso que Deus fala, deixa vir a mim os pequeninos, porque deste é o reino dos céus. Nós, como adultos, temos que aprender como as crianças. Temos que ser puros como as crianças. Temos que ter fé e praticar essa fé. Temos que acreditar que o impossível, ele vai acontecer, ele pode acontecer na tua vida e na minha vida. Amém? E esse impossível, querido, ele só acontece porque para Deus tudo é possível. Porque tudo é possível para aquele que crê. Continuando, nós temos Enoque. Enoque agradou a Deus por andar de maneira espiritual diante do Senhor, tanto que foi transladado. Moisés usado por Deus para libertar o povo de Israel. Quando Deus chamou Moisés, quanto tempo Moisés ficou? Quanto tempo ele ficou, gente, para poder caminhar, para poder chegar na terra prometida? Queridos, que deserto é esse que nós estamos passando? Que deserto é esse que você está passando? E você não quer se preparar? Deus quer te preparar e te capacitar nessa noite para você passar pelo teu deserto de maneira vitoriosa. Ele quer me preparar também. Mas sabe para quê, queridos? Para que a gente entenda que quem nos livra é Deus, que quem age é o Senhor, que nós temos que entender que é Deus que cuida e zela por cada um de nós. Amém? E voltando aí para o nosso texto básico, quantos lembram qual é o texto base? Já está aí, né? Hebreus 11:1, não é isso? E Hebreus 11:6. Imagina, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Imagina agora um agricultor. Imagine um agricultor, querido. Quem conhece um pouco essa área, um agricultor, o que ele faz? Ele prepara o campo, ele prepara a terra, ele ara a terra, para depois ele coloca as sementes. Ele sabe o que vai dar ali, ele sabe quantos quilos ele vai colher, ele sabe? Mais ou menos, dependendo de quantos hectares ele tenha, dependendo de quantas sementes ele jogue, mais ou menos ele vai calcular. Mas ele depende de tantas coisas, ele depende de água, ele depende da irrigação, né? Ele depende, sim, do sol, ele depende de tudo. Só que, em muitos momentos, você verifica e percebe que
o agricultor perdeu toda a produção dele. E por que ele vai de novo lá produzir? Por que ele produz? Porque ele acredita. Ele acredita. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que acreditar. Nós temos que ter fé que realmente Deus vai agir a nosso favor. É como se nós estivéssemos plantando uma semente, e essa semente é a palavra de Deus, que ela vai entrando na gente, e vai nos mudando, vai nos moldando, como Deus quer, como aprove a Ele fazer, e da maneira como Ele quer. Amém? A fé dá ao crente a certeza daquilo que ele espera, segundo a palavra de Deus, fazendo ver o invisível, contrariar a lógica e superar os limites das fraquezas humanas. Em muitos momentos percebemos pessoas que não têm tantas condições, ou não teria tanta condição de estar à frente de alguma coisa, e aquela pessoa prospera, porque ela tem um coração segundo o coração de Deus, porque é um servo de Deus, porque é uma pessoa temente a Deus, porque verdadeiramente é um crente fiel ao Senhor. Quantos crentes aqui nós temos verdadeiramente fiéis ao Senhor? Amém? Eu creio que eu tenho uma igreja, que nós temos uma igreja aqui na terra, a igreja de Cristo, que não é IERC, não é Assembleia de Deus, mas a igreja de Cristo. Ela precisa se levantar. Ela precisa se levantar pelo que tem acontecido. Nós precisamos orar sim, orar pelo nosso Estado, precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelos nossos políticos, para que Deus entre com a intervenção divina e faça o sobrenatural. Queridos, nosso país é um país rico, nosso país é um país rico, o problema é que tem muito desvio. Então, o que acontece? Se Deus agir a nosso favor, nós vamos ver o sobrenatural dele acontecer. Esses salários que estão atrasados no governo do Estado, não mais ficarão atrasados. Essa dificuldade de fechar as contas, não mais acontecerão, se nós tivermos pessoas temente a Deus. Nós podemos orar para que Deus possa verdadeiramente transformar o que lá estão, porque nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Ele pode fazer isso acontecer, e Ele pode estar querendo usar, cada um aqui. Eu não sei quem vocês são, com que trabalham, mas não perca a oportunidade de falar do amor de Deus para pessoas aonde você está. Aproveite essa oportunidade, não deixe ela passar. As pessoas estão sedentas de ouvir. Amém? Por favor, próximo. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas isso aí, querido, é um funil. Tentei colocar para a gente poder entender que a nossa fé, ela começa pequena, ela não começa grandona. A nossa fé começa pequena, e a nossa fé, ela vem em primeiro momento com a nossa decisão, uma decisão de mudança, uma decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador. E aí você dá o primeiro passo de fé, é pequeno. E aí você vê os primeiros passos, escola bíblica dominical, você entra em classes, você de repente vai fazer um seminário, e aí olha, cresce o teu conhecimento, está ali, a tua fé ela aumenta, porque você começa a aprender mais do Senhor e acreditar nas promessas dEle. Depois, você tem uma experiência com Deus, Deus age, você vê o sobrenatural dEle na tua vida. O tempo inteiro Ele está fazendo isso com a gente, só que nós às vezes não percebemos. E a tua fé aumenta. E no último, mais experiência com Deus, Ele faz de fato o sobrenatural. Quantas pessoas já viram testemunho de pessoas com câncer curada? Aqui nessa casa, o nosso pastor, ele teve esse testemunho, tem esse testemunho. Então, olha o tamanho da fé das pessoas que passam por isso. Você quer ter uma fé grande? Qual o tamanho da adversidade que você está disposto a passar? Senhor, aumenta a minha fé. Ele vai aumentar.
Só que Ele tem que colocar você em situações para que tua fé seja aumentada. Você está disposto a passar por esta situação? Está disposto a passar por algumas adversidades para que a tua fé seja aumentada? A experiência com o Senhor seja aumentada? Vamos perceber, vamos olhar naquilo que a gente tem pedido ao Senhor. Deus é bom. Aquilo que tu pede, Ele te dá. E Ele te prepara para receber. Estamos preparados para receber? Ô Pai. Os elementos essenciais para a fé. Romanos 8:25 fala assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos esperando, então nós temos que ter paciência. Por que nós não temos paciência, irmãos? Por que tem que ser logo, tem que ser rápido? Em Abacuque 2:4 fala assim: eis o soberano, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá, o justo pela sua fé viverá, o justo viverá pela fé, em outra tradução. Nós viveremos pela fé. Mateus 6, de 19 a 34, fala lá do tesouro no céu, né? Na parte 30, só o que eu queria falar, ele fala assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Ô irmão, ele está falando o tempo inteiro. Nós falamos em Marcos, pessoas que caminhavam com Jesus, pessoas que estavam com Ele, que balançavam na fé. Nós estamos caminhando de outra maneira. Nós estamos caminhando acreditando, tendo fé que Ele nos buscou. Se nós não meditarmos na nossa palavra, queridos, se nós não meditarmos na palavra, se nós não tivermos um período de busca na palavra de Deus que Ele nos deixou, nós vamos fracassar. Ele deixou esse presente para cada um de nós, para que a gente pudesse refletir nele. Mateus 9, 18 a 26, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Fala assim: e eis que uma certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. No 21, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. No 22, mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Ô irmão, que fé dessa mulher. Um fluxo hemorrágico de 12 anos. E ela falou: se eu apenas tocar na orla dele, eu ficarei curada. Olha que lindo. E Jesus nessa noite, Ele se encontra aqui, está aqui falando com cada um de vocês. Se você apenas me tocar, se você apenas acreditar, se você apenas ter fé, eu faço sobrenatural na tua vida. Eu faço agora o que você precisa. Mas para isso nós temos que estar preparados. Mateus 21, 18, 22 fala assim, no 21, Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isto será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha que lindo ele fala para a gente. Se tiverdes fé e não duvidardes. Aí, geralmente, nós pedimos a oração a alguém. Ô pastor Rui, ora por mim aqui, que eu estou precisando de uma oração, né? Uma oração santa e maravilhosa. Aí o pastor Rui vem e ora para você lá e tal. Aí, daqui a pouco, o pastor Rui foi embora, aí ele pega: pastor Anselmo, ora aqui para mim, pastor Anselmo. Ele falou: mas eu não vi o Rui orando por você. Não, mas ora que é mais oração e Deus vai. Já duvidou, querido. Você já duvidou. Irmão,
Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não é pastor que vai orar por você. Se tiver um irmão do seu lado e você pedir uma oração ao irmão, é Deus que vai agir, querido. Não é o pastor, não. Não é o diácono, não. É Deus quem age. Busca lá no irmão, fala com o irmão, e o irmão vai orar por você. E o agir de Deus vai acontecer, se você não duvidar. Não duvida, não. Não duvida de Deus, não. Deus faz sim o sobrenatural na sua vida e na minha. O firme fundamento, porque lá em Hebreus ele fala o que, gente? Hebreus, quando nós falamos lá em Hebreus, capítulo 11, 1, fala o que? E passamos já? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso. E aí, nós estamos aqui. Um firme fundamento. Jeremias 1:2. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus fala para você e para mim nessa noite, querido. Ele vela pela palavra dele e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na tua vida, porque nosso Deus é um Deus fiel. Isaías 43:13 fala assim: eu sou Deus, também de hoje em diante, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus operar na tua vida, na minha vida, ninguém pode impedir. Não há ninguém. Não há Satanás que possa fazer coisa diferente. Você não precisa ficar com medo, se Deus está com você. Ele é maioria, você é maior, você vai ser maior sempre com o Senhor. O Senhor ao teu lado. Tu serve a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Por que então não crer que é possível? Por que então não acreditar que vai acontecer o sobrenatural na tua vida e na minha vida? Por que não nós não vamos crer que nós vamos ganhar esse bairro todo para Jesus? Por que não crer que nós vamos ganhar freguesia? Vamos de repente para outros bairros, vamos crescer sim, crescer com qualidade, crescer com ordem, crescer com decência, pregando a genuína palavra de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus espera dos líderes dessa casa. Deus espera, sim, um crescimento saudável, um crescimento sustentável, que honre e glorifique o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor, das coisas que se esperam, Romanos capítulo 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Aleluias. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queria voltar só um pedaço ali e falar assim, ó. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Das nossas dificuldades, elas vão produzir na gente perseverança. E a perseverança, experiência, para que nós possamos falar daquilo que nós passamos. E a experiência vai te dar esperança, esperança de dias melhores, esperança de momento melhor em nossas vidas. Amém? A prova das coisas que não se veem, 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, queridos, em plena convicção. E aí, eu gostaria de falar em Efésios 3:20, que não está aí. Você pode colocar para a gente? Efésios 3:20. Ô Senhor, que nós possamos ter nessa noite essa convicção, a convicção do Deus Altíssimo, que é Deus, o Deus que nós servimos,
que é um Deus que Ele age a nosso favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pensando agora, daquilo que você está pensando a pedir agora. Está pensando alguma coisa? O teu Deus, Ele é infinito, ele é poderoso para fazer mais. Eu posso te falar, se você está pensando em alguma coisa, é pequeno, porque o teu Deus pode fazer por você. Mas antes de mais nada, peça a Ele fé, peça a Ele essa esperança para você poder caminhar com Ele. Peça a Ele e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro, busque esse relacionamento, busque essa intimidade com o Pai, porque Ele está pronto para te receber, filho. Ele está pronto para poder caminhar com você. Ele está pronto. Ministério do Louvor, por favor. Ele está pronto. E Ele espera a decisão de cada um. Ele espera esse momento. Ele espera que cada um possa ter essa convicção. E que nesta noite, cada um de nós possa ter essa convicção de fé, de esperança, de amor. E possa ter a certeza que nós servimos um Deus vivo. Possamos ter a certeza que nós servimos um Deus poderoso para fazer tudo o que nós precisamos. Mas nós não podemos duvidar. Eu não posso duvidar. Você não pode duvidar. Amém? Tem um louvor que diz, se eu não me engano, é o rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada. E nós vamos louvar esse louvor. Depois tem uma parte final para a gente poder encerrar. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja conhece esse louvor ou não? Todos conhecem ou não? Glória a Deus. Aleluia. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer Romanos 10, 8 a 17 diz assim:
estamos fechando, estamos encerrando essa mensagem. Ela fala assim: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. No 9, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. No 13 fala assim, queridos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? No 17, logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amém. Aleluias. Oh, querido, isto é a palavra da fé que pregamos. Precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso suficiente Salvador. Muitos que estão aqui, a grande maioria, já o fizeram, já confessaram que Jesus é o Salvador. Acende a luz, por favor. Eu queria nesse momento que a igreja ficasse em oração. Pode ficar em pé. Feche seus olhos. Queridos, a palavra, o Evangelho foi pregado nesta noite, a palavra foi dita. Muitos que aqui estão já tiveram essa experiência, e têm essa experiência dia a dia. Se nessa noite existe aqui alguém que gostaria de ter essa experiência com Cristo, de ter esse novo acontecendo na sua vida, conforme os vários exemplos que nós vimos na Bíblia, eu te convido a levantar a sua mão. Eu te convido a você dar um sinal e com uma atitude de fé levantar a sua mão, se é que existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, se é que existe ainda aqui alguém que precisa de caminhar, de ter esse novo. Se Deus tocou no teu coração, se Deus falou com você, levante a sua mão para que possamos orar com você, para que possamos estar juntos com você. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. Deus está te dando essa oportunidade. Isso, queridos. De repente amanhã você pode não ter mais essa oportunidade, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai nos levar. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Amém? Amém. Como não há ninguém, Deus abençoe cada um. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por estar aqui, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. E obrigado pela igreja, nossa igreja aqui, a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor nos deu para cuidar, de estar junto com os outros pastores. E essa igreja é tua, Pai. Faça conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém.